O Brasil hoje, 13 milhões de desempregados, mais 5 milhões aí com dificuldade para voltar, inclusive a procurar emprego. Onde essas pessoas se encaixam nesse mercado hoje da revolução na inteligência artificial? Antes eles tinham um lugar na revolução industrial e hoje na revolução tecnológica com a inteligência artificial. Onde o senhor, em 2022, ou depois de 2022, como presidente, onde entraria essas pessoas? Veja, para nossa tragédia e sorte, o Brasil tem uma agenda retardatária do século XIX, não cumprida, uma agenda gravemente retardatária em retrocesso do século XX, e já temos conhecimento, especialmente pessoas lúcidas como o professor, da agenda do século XXI. Então, nesse problema do desemprego estrutural, que o Harari fala em uma geração de inúteis, ele chega a afirmar, parece que a solução são políticas públicas de renda mínima. Os países nórdicos estão começando a experimentar, porque esse é um problema deles. Mas, no caso brasileiro, para 2022, 2030, nós temos aí todo um itinerário por ocupar com o Brasil dialeticamente do jeito que ele é. Por exemplo, construção civil. O que a Europa pode fazer mais? E Estados Unidos estão inventando lá coisa para fazer em matéria de infraestrutura, mas o Brasil tem toda uma infraestrutura por fazer. Por exemplo, menos de 40% é a taxa de cobertura de saneamento básico no Brasil. Esta é uma obra que não importa insumos, portanto, não pesa no balanço de pagamentos, exige nível de qualificação para a massa de operários menos complexa do que outros setores. E o Brasil tem um por fazer. Só para você ter uma ideia, era o que eu ia fazer se eu tivesse sido eleito, no primeiro ano você tem 24 mil obras públicas paradas. Qual é a vantagem da obra pública parada? É que ela já licitou, já tem projeto, já tem o licenciamento ambiental, e a grande equação aí é do financiamento. Se você tiver tratos à bola, e modernamente, se não fosse a desculpa, eu estou ficando muito agressivo, porque a imbecilidade manda. Se você pegar o município, vamos pegar o município aqui de Divinópolis, eu vou lá amanhã. Então, Divinópolis, eu não sei, vou só dar um exemplo. Divinópolis não tem saneamento básico. Isso corresponde a uma necessidade, com essas características todas. Divinópolis tem um endividamento, porque não tem projeto, porque não conhece os caminhos, a burocracia. Divinópolis tem capacidade de endividar-se de maneira a fazer todo o seu saneamento. A Caixa Econômica tem exigibilidades do FGTS, que não podem ser determinadas por outro canto, de bilhões de reais. Mas, se você não quiser pesar, você tem CARF, que é esse banco novo, que o brasileiro nem sabe que existe, e nós, no Ceará, estamos tomando muito dinheiro. Minha cidade, nós acabamos de tirar 65 milhões de dólares para uma cidade de 200 mil habitantes, na CARF, ligeiro, sem burocracia. Depois você tem BID, Banco Mundial, está sobrando dinheiro para esse tipo de empreendimento, saneamento básico, questão ambiental, etc., etc. Pois bem, por que não acontece? Porque Divinópolis não tem projeto, então você tem que ter uma unidade de projeto. Eu fui ministro da Integração Nacional. A grande negociação do São Francisco passava, como era corretíssimo, me abandonaram, por uma agenda de revitalização do Rio. E eu comecei a separar uma grana importante para a revitalização, para pagar adiantado, vamos dizer, aquilo para ganhar boa-fé, porque eu tenho um comprometimento real com essas teses. Pois bem, eu queria fazer o saneamento de Pirapora, não tinha projeto. Então, a primeira grande questão minha foi financiar projeto, criar uma unidade de projeto, e aí saí do setor público, fui para as universidades. Eu achei o professor Campolino, foi nas universidades, a Tânia Bacelar, porque o Ministério não tem expertise de nada. Um bando de burocrata, alguns de muito boa fé, gente boa, e muito picareta. Eu fechei o Ministério durante 20 dias só para fechar as portas da roubalheira, que é generalizada, roubava-se lá até no celular, o aparelho e a conta, só para você ver. E assim é o Brasil. Então, você tem essa frente de empregabilidade, né, mas você tem essa coisa da indústria. Então, não é mais você falar, mas a Alemanha está falando em reindustrialização, os americanos estão falando em reindustrialização. Ora, mais nós. E aí, veja bem, eles estão fazendo, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China vai levar essa guerra comercial ao mundo para uma situação de muita tensão e dificuldade, inclusive recessiva global. E nós aqui estamos fazendo o oposto.
desmontando a nossa capacidade de verticalização. Você pega o complexo industrial do petróleo e gás. 30%, meus companheiros e meus compatriotas, professor, 30% da capacidade de refino da Petrobras hoje estão ociosos. Escuta o que eu estou dizendo. 1/3 da capacidade básica de produzir um semi-elaborado, que é gasolina e diesel, com nossa matéria-prima, estão parados, e o Brasil está indo para quase 300 milhões de barris de gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e querosene de aviação importados, 80% dos Estados Unidos. Alguém, pelo amor de Deus, me explique isso. Percebe? É uma questão de suborno. Eu não consigo explicar essa irracionalidade a não ser com suborno. O Brasil tinha 4 empresas de importação de combustível, hoje tem 300 importadoras de combustível. Aí oscila o câmbio, não tem conversa, a gasolina vai para R$4, vai para 5, não tem, porque é câmbio. O preço de oportunidade do petróleo brasileiro não é mais custo. É a especulação de Roterdã. Então, esse é um país que tem 50 portas de saída. Então, repare, se você verticaliza todo o complexo industrial de óleo e gás, eu agora estive lá no Centro de Nanotecnologia. Ali na nanotecnologia tem uma frente de novos materiais, e uma das frentes importantes é o polímero. A base pode ser biotecnológica, mas petróleo é o caminho, é a lei do menor esforço. O Brasil importa tudo, está importando as resinas da roupa da gente, do estrangeiro. Então, você tem toda uma estratégia onde o Brasil tem vantagem comparativa global. Porque é difícil que a gente invente um computador brasileiro. Eu não duvido, se a gente botasse uns 10 bilhões de reais aí, sairia um chip verde e amarelo, eu não tenho a menor dúvida. Eu desconfio só que ele teria a capacidade de processamento daquele meu 486. E aí a grande pergunta é, não dá mais, né? Mas avião, a gente está na ponta do mundo, entregamos para a Boeing. Sabe o que é que nós estamos entregando? Um projeto que foi financiado com dinheiro público, chamado KC-390, que é um supercargueiro que tem uma fila de compra de 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. Essa fábrica vai para Delaware. Porque esses canalhas entregaram a Boeing pelo preço do hotel Copacabana Palace a Boeing. E nós tínhamos uma Golden Share, isso não é um negócio privado, não. Nós tínhamos uma Golden Share, que é uma ação que dava, pelas razões óbvias, poder de veto ao governo. E esse governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, com 9 oficiais generais ministros, entreguistas, bandidos, entregaram a nossa joia tecnológica para os americanos, para fechar a Embraer. Para fechar, não é para outra coisa, não. Para fechar, o que eles querem é engenharia e vão produzir nos Estados Unidos. Então, você tem caminhos agora. Na sequência, os serviços sofisticados de uma cadeia produtiva industrial sofisticada têm que ser planejados e perseguidos também. Por isso, nanotecnologia, engenharia genética, biotecnologia, robótica, nanotecnologia, como já falei, novos materiais, supercondutores, tudo isso tem que ser uma nova frente em que o Brasil cumpre, por exemplo, a agenda do século XIX. Qual é a fronteira de empregabilidade de uma reforma agrária não feita? Não, o drama é real, que você está percebendo. Eu apenas não me deprimo porque eu acredito que tem saída. Está fechando portas estratégicas. Quando você tira a Embraer, você está fechando a porta do complexo industrial da defesa naquilo que ele mais importa. E esse assunto vai se agravar. Em setembro vai faltar dinheiro para pagar as bolsas de 80 mil bolsistas do CNPq. E aí, simplesmente, é 1 bilhão de projetos que vão ser interrompidos, muito dinheiro jogado fora e muita gente que vai ser cooptada pela inteligência internacional. É evidente. A tragédia é grave. Eu apenas não quero me deprimir, eu estou aqui especulando as saídas, né? Porque tem saída.